a morte da morte na morte de Cristo. Paulo escreve Romanos, e nos seus primeiros capítulos, ele mostra um raio-x da realidade da humanidade. Uma realidade difícil por causa do pecado. Ele mostra no capítulo 1 de Romanos que os gentios, tendo a revelação de Deus, mesmo assim eles negam a verdade de Deus e abraçam a impiedade. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem e semelhança de ser humano corruptível e adoraram a criatura ao invés do Criador. Ou seja, houve e existe ainda uma idolatria, de modo geral, no mundo gentílico, no mundo pagão. No capítulo 2, Paulo fala assim que não só essas pessoas são pecadoras, mas no capítulo 2, ele condena uma espécie de moralista, aquele que quer ser salvo simplesmente pela moral e, inclusive, fica apontando o erro dos outros, tendo na sua própria vida um enxame de problemas também e pecados. Seriam pessoas religiosas, mas aqueles bem hipócritas, que acusam os outros, mas cometem as mesmas coisas. Essa classe de pessoas, Paulo fala assim também, são pecadores, estão condenados. Depois, no capítulo 2 e o começo do capítulo 3, ele fala sobre os judeus também, que tanto se vangloriavam. Nós temos a lei, nós temos os profetas, nós somos o povo de Deus, só que também só de boca para fora. A lei era só de boca para fora, mas não havia mudança no coração, nas atitudes, nas práticas. A lei era de boca para fora e cometiam os mesmos pecados dos gentios, dos pagãos. Paulo, inclusive, pergunta assim, qual que é a vantagem do judeu, do circunciso, de vocês que se gloriam tanto na circuncisão, qual a vantagem de vocês quando não vivem a lei e a circuncisão e fazem o mesmo que os outros? Não há vantagem nenhuma, vocês são pecadores do mesmo jeito. Então a gente chega em Romanos 3, e um texto que todo mundo aprende na escola bíblica. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma coisa que Paulo quer estabelecer de modo definitivo é que todo ser humano pecou e perdeu a glória de Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com o Senhor, estão destituídos da presença de Deus, dos benefícios de Deus, e, em consequência, estão mortos em seus delitos e pecados. A primeira consequência aqui é que todos estão mortos. Que coisa triste, né? Que pano de fundo difícil para nós falarmos da justificação. Mas é o pano de fundo que a Bíblia coloca. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Por isso que nós vamos ver como é que se vence a morte. Então, a morte do ser humano se vence através da morte de Cristo. A morte da morte, na morte de Cristo. Nossa pregação de hoje. A gente vai ver que é a morte de Cristo. Ou relembrar, vamos relembrar, que é na morte de Cristo. Que essa sentença de condenação universal, a morte de todos os pecadores, e todos pecaram. Então, essa vitória sobre a morte, ela vem por Jesus Cristo. O texto diz bem claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus.